se pudesse fechar um pouco mais aqui, aí a gente vai, se o Horácio puder vir um pouco mais para perto da Ingrid. Aí vamos só esperar formar um público aqui. Vocês podem ir conversando porque eu vou lá ver como está a questão do áudio. Como que a gente está de áudio, tá bom? Aproveitar e fazer uma chamadinha para a greve dia 18. Aqui, a gente está com o público já. Tem gente entrando. Só vou ver. Pode fazer a chamada aí, Felipe, que eu vou verificar o áudio e retorno qualquer coisa aqui. Fazer a chamada Da greve. Bom, gente, boa noite para todo mundo. A gente vai usar a oportunidade hoje. Nossa intenção era poder ter feito um evento presencial. Em função dos acontecimentos que a gente teve em relação à questão do coronavírus, os eventos todos foram suspensos, né? Com exceção de alguns irresponsáveis que andaram fazendo eventos que não deviam por aí, mas a gente tinha expectativa de realizar esse encontro na Câmara, não foi possível. A gente vai tentar usar esse espaço para esclarecer a respeito das decisões que julgaram institucional a não aplicação da revisão nas leis do subsídio, particularmente duas. A Lei 16.119, que é do quadro da administração pública, e na Lei 16.122, que é do quadro da saúde. Tá? Antes disso, eu queria aproveitar e dar um aviso e fazer um chamamento para todo mundo. As atividades, as movimentações, as mobilizações públicas, elas agora, O áudio tá bom, só que se puder falar só um pouquinho mais alto, tá bom? E aí fazer a contextualização interna no assunto, tá bom? Certo. Já pode ir, já falei. Tá, então só aproveitar antes da gente tratar que nesse dia 18 nós temos marcado ainda uma greve nacional, que é uma greve nacional de várias categorias do funcionalismo, dos professores, de todas as outras categorias, contra a reforma administrativa e mais uma série de aspectos que hoje comprometem a atividade do serviço público, dos servidores do serviço público. Né? Só para rapidamente mencionar, a reforma administrativa que hoje está, depois de tudo que está havendo, inclusive de reforma previdenciária que já afeta os servidores públicos, né? Que já afetou em parte a nós aqui do município, já afetou os colegas servidores estaduais. A reforma administrativa ela vem de fato botar uma pá de cal, liquidar com o serviço público, né? Com a previsão do fim da estabilidade, da possibilidade de se reduzir salário de servidor, da criação de carreira fora, né, e praticamente acabando com um regime jurídico único, né, significa literalmente algo que a gente vem dizendo há muito tempo, que é o extermínio do serviço público feito por servidores públicos estáveis, que é como deve ser, e devidamente fim do serviço público também. Né? Um mundo em que tudo absolutamente se mercantiliza, numa hora de crise como a que a gente está vivendo, como é fundamental, absolutamente indispensável, né? O serviço público contínuo feito por servidor público. Tá? Então, no dia 18 as manifestações não acontecerão, mas nós fazemos o chamamento para que ninguém vá trabalhar. É Dia Nacional de Greve. E vamos fazer greve, não vamos ao trabalho. É claro que isso não se estende àqueles que hoje, inclusive, trabalham em atividades essenciais, que são obrigados, inclusive nessa situação de crise sanitária que a gente está vivendo. Né? Agora, para todos os outros, é um dia de não ir trabalhar. Dizer para o governo que nós não aceitamos essa reforma, como nós não aceitamos mais que mexa na nossa condição, né? Servidores. A gente espera
eu acho que a gente poderia então começar, né? Fala só um instantinho. Precisa se apresentar. Bem, eu quero entrar na nossa discussão. Eu sou advogado, Horácio Neto, sou militante do PSOL e a época em que foram editadas essas leis, o partido e o vereador Toninho Véspoli nos encarregaram de entrar com as ações diretas de inconstitucionalidade. Então, nós propusemos, né, e contamos com a participação dos servidores, em particular da entidade, que eu sempre esqueço o nome. Mas que não existia ainda. Não existia Era um ainda. coletivo de servidores que se opunha à estrutura dessas leis. Isso. E agora, no ano passado, né, nós tivemos o êxito final dessas ações, uma para a área de saúde e a outra para a área do nível universitário do município. Então, os julgamentos se deram em momentos diferentes, que eu acho que é significativo, porque não foi um julgamento único, né? Foram 2 julgamentos e o tribunal e também o tribunal recursal, né, eles confirmaram a inconstitucionalidade da medida que consta nas leis municipais de congelamento dos salários por 3 anos. E o tribunal afirmou que é direito dos servidores de São Paulo, as perdas inflacionárias e que, portanto, as leis são inconstitucionais. Então, nós temos essa decisão. E, em cima dessa decisão, que nós temos que dar tratos à bola. Quer dizer, a partir de agora, então, fazer com que as ações diretas de inconstitucionalidade, elas se transformem numa medida de reposição dessa discussão hoje aqui, né? E nós estamos vendo 3 níveis de iniciativas. Primeiro, um requerimento individual, né? São ações individuais, porque a nossa avaliação é que a administração não vai facilmente chegar num denominador comum. Então, nós vamos ter que entrar com ações individuais. E terceiro, nós estamos estudando uma ação coletiva, uma ação civil pública, para que possa trazer o benefício a todos os servidores que são abrangidos pelas 2 leis. A lei dos universitários. Então, seria um pouco isso que eu queria aqui inicialmente estar colocando. Depois a gente pode estar respondendo a pergunta de vocês que estão nos assistindo e vamos ouvir aqui os outros companheiros nossos que estão diretamente envolvidos nessa luta. Com vocês. Meu nome é Ingrid, eu sou advogada do Mandato Agora. E em relação a isso que o doutor Horácio estava falando, o nosso colega Felipe ele vai explicar melhor, né, essa decisão, o que foi pedido, por que foi dada essa decisão. Né, é uma coisa que a gente está estudando, como o doutor falou, como cobrança, esses pedidos. Mas acho que é importante, antes de falar dessa parte, é entender o que deu causa, né? Por que a gente fez isso.
inclusive, não só para explicar aquilo que a gente já tentou explicar em outras oportunidades. Antes disso, a gente, em nome da entidade, nós escrevemos uma nota explicando sucintamente do que se tratava a ação, né? E depois disso a gente fez, isso foi no dia 28, a gente fez uma live aqui com o mandato, também procurando explicar a respeito da natureza da decisão. E tem muita coisa que a gente vai precisar aprender ainda a respeito disso. Agora, eu acho que é importante, eu vou tentar, isso vai ser um pouco extenso, infelizmente, mas em função de toda uma situação que se criou, de uma desinformação. Eu acho que se falou muita coisa de quem, de fato, não conhece a natureza do processo, não conhece o seu trâmite. Foi muita coisa que foi dita que tem o seu valor, a gente obviamente precisa considerar, mas houve uma desinformação que, por um lado, desconhecimento, mas em alguns momentos pareceu representar alguém que não queria conhecer, enfim, e distorcer de fato o que aconteceu no processo. Bom, eu, em primeiro lugar, acho que a gente precisa dizer o seguinte, uma das coisas que eu escutei, que é assim, bom, agora se pretende usar essa questão como uma questão de natureza eleitoral, né? Então, assim, o caráter da divulgação dessa decisão, ela tem um caráter eleitoral, como se isso fosse uma coisa, algo ficcional, e efetivamente não é. Tá? Mas isso tem a ver diretamente com um partido político. Então, eu acho que primeiro a gente precisa explicar o que tem a ver com... Isso tem a ver com um partido político porque, na época que nós propusemos essa ação, ela não foi feita da cabeça de ninguém, mas ela foi feita por demanda daquele satisfeito, repercussão que elas tiveram, beneficiado uma parte, sobretudo os servidores mais novos, a gente sabe muito bem disso, né? Ela foi uma lei sobre vários aspectos, muito ruim, muito prejudicial para os servidores mais antigos, né? Bom, foi a partir desse debate que se resolveu propor. Só que uma ação desta dimensão ela não pode ser movida por qualquer um, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade depende de algo que se chama legitimidade ativa, e não é qualquer entidade que pode representar, inclusive com um escopo tão grande. Certo? O que nos sobrou nisso, como alternativa, foi justamente buscar o PSOL para que ele propusesse essa ação. Tá? Por que não outros partidos, na época outros partidos, que se opuseram a essas leis, que hoje não se opõem mais, diga-se de passagem, né? Adotaram, sendo governo, este mesmo modelo. Mas eles foram indagados se eles também não tomariam uma medida dessa natureza. E não aconteceu. Quer dizer, o único partido que se dispôs a fazer isso foi o PSOL. E foi por isso que foi feito com o PSOL e foi dada mais todo mundo que quisesse participar podia participar. E nós só viemos a ter a repercussão de fato, quer dizer, o resultado disso, no ano passado. Né? No começo do ano ainda, com a decisão sobre a lei do QAA, mas como existia essa pendência em relação à decisão das carreiras da saúde, foi alguma coisa que a gente nem divulgou, esperou isso acontecer. Isso veio acontecer no final do ano passado e também levou um tempo para a gente interpretar isso. As partes foram comunicadas a respeito da decisão, foi quando houve esse desenlace, né? E evidentemente, né, se nós fizemos todo um esforço para buscar que aqueles aspectos que são aspectos prejudiciais aos servidores abrangidos por essas leis fossem desfeitos, e a gente só conseguiu em um aspecto, e isso não é garantido ainda, né? Foi no que diz respeito à revisão inflacionária, é evidente a publicidade para isso. Né? Aí teve gente que desmereceu que foi essa decisão,
Uma vez havendo esse caráter político é bem simples, né? E aqui eu estou falando, posso falar em nome da minha entidade nesse aspecto, sem a mínima dúvida. A gente não tem absolutamente nenhum problema que qualquer um dos partidos que estejam aqui na Câmara assumam essa demanda. Pelo contrário, isso aqui é uma conquista jurídica, não é uma conquista material ainda dos servidores. E nós chamamos a todos os partidos, se eles quiserem levar isso, até porque não tem mais paternidade, certo? Por hipótese, pode muito bem o PT propôs o Sampaprev e se opôs ao Sampaprev. O PSDB chegou a votar contra essas leis e depois o governo resolveu aplicar. Quer dizer, aliás, não tem momento melhor para fazer essa cobrança do que um momento eleitoral. Certo? Então, da nossa parte, não há absolutamente nenhum problema, pelo contrário, né? A gente abre isso como uma possibilidade. O partido que quiser assumir essa causa, que é a causa de implementar esta decisão que nós conseguimos, e que é o mínimo que se pode esperar, será aplaudido, certo? A outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, é que, embora essa seja uma decisão jurídica, em momento nenhum a gente disse aqui que a solução ela era exclusivamente jurídica. A gente levou isso, inclusive, para o Fórum de Unidades recentemente. Propôs que isso fosse um aspecto da pauta. Certamente isso vai ser um dos elementos das pautas, que é não só na campanha salarial, mas daqui para frente na negociação com a prefeitura, porque isso tem um significado, né? A gente vê uma administração que, para uma parte inteira das categorias, né, que a gente está falando de cerca de 40% dos servidores que estão vivendo com 001. A gente tem cerca de 35 mil servidores. É claro que no processo de negociação com a prefeitura, a gente não vai aceitar absurdos como a proposição de resultados, que é salário, salário e que é aquilo que está sendo reconhecido pela justiça como devido. Né? Isso me parece alguma coisa elementar, óbvio. E aí, então, também é muito simples isso. Né? Fica o convite, ninguém também está buscando aqui, mesmo de parte daquelas entidades que na época não se alinharam, não apoiaram o questionamento dessas leis, venham. A gente já fez esse chamamento. Todo mundo que quiser vai ser bem-vindo para essa luta, que é a luta da PAC, essa lei absurda. Tá? A gente vai, isso que a gente quer, né? Com os colegas de outras entidades buscando implementar. Esse certamente é uma decisão que beneficia os servidores. Tá? Então, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para isso. Alguém quer fazer um comentário? Não, pode acabar me estendendo. Pode desculpar. Um panorama aí da situação, como é que está nesse momento. Eu acho que é preciso dizer isso, antes de tudo. E o primeiro aspecto que eu queria ressaltar a respeito disso é que, olha, a gente precisa saudar que a gente acredite na justiça. Né? A nossa entidade recentemente, inclusive, está movendo uma série de ações, especialmente ações pela paridade, a favor de aposentados que foram gravemente prejudicados por essas leis. Né? E quem tem acompanhado a gente sabe que isso demorou para acontecer, porque nós temos mais do que uma desconfiança em relação à justiça. Tá? Se a gente for, inclusive, começar pela Suprema Corte, a gente pode ver que o STF ele já endossou uma série de decisões que significam virtualmente o fim do serviço público. Então, eles não estão a nosso favor. Só permite
da terceirização em qualquer área do serviço público, para você ter uma ideia disso. Né? Quase todas as demandas que caem lá hoje dos servidores públicos, a gente sabe muito bem disso. Né? Não são demandas que são acolhidas, isso também no plano local. E a prefeitura, do seu ponto de vista, ela inclusive se sente muito fortalecida e absolutamente nada. Ela imagina que ela não tem obrigação nenhuma, falando da paridade, mas ela também acha que ela não tem nem revisão. Para ela, esse é o ponto de vista dela. Para ela, o que ela quiser fazer como administração, ela pode fazer sem limites. Não estou falando isso abstratamente, estou falando isso do que a gente conhece, dos processos judiciais, né, em que nós temos contenda com a prefeitura. É isso que ela imagina. Agora, o que eu acho muito perigoso é exatamente o fato de começar a usar argumentos que são exatamente os argumentos que a própria municipalidade utiliza. Tá? Porque senão aí a gente fica sem alternativa. A gente vai dizer, bom, então realmente nós não, né, não existe mais o direito à revisão, o que não é fato. Né? E aí a gente não vai poder nem se valer de uma decisão que tem a sua importância exatamente porque inteiramente as nossas demandas no judiciário hoje têm sido negadas. Então, quando a gente tem uma decisão dessa magnitude, é algo que a gente tem que considerar e tem que valorizar. Mas não quer dizer que ela seja imediata e autoaplicável. Tá? Então, eu sei que eu posso decepcionar muitos aqui, mas eu vou dizer de antemão, eu não estou falando alguma coisa nova. Eu vou estar falando isso aqui desde o princípio. Tá? Então, a decisão, ela existe. Ela é uma decisão clara, categórica, a favor da revisão como ela tem que ser. O que é revisão e não é reajuste? Revisão é a recuperação do poder aquisitivo. Isso é medido por um índice inflacionário, simplesmente. Isso não é reajuste, porque reajuste significa... Então nós estamos pedindo só a revisão. E a gente convive com a mais absurda das leis para assim, difícil na administração pública ver uma tecnologia patrimonial. Então, eu só queria chamar vou mostrar aqui. Isso aqui é uma nota que nós publicamos antes do Carnaval. Tá? Antes de se começar, foi a primeira divulgação que nós fizemos. Tá? E nessa primeira divulgação nós dissemos assim, eu assinalei aqui algumas passagens. 35% relativos ao IPC da FIP. A gente está dizendo aqui que a prefeitura não vai querer pagar. Certo? Vou pegar aqui um outro trecho aqui adiante. Tá? Trata-se de uma decisão que é inequívoca, depois a gente vai... E a prefeitura, intencionalmente omissa e violadora desse direito elementar, agora demonstrado na decisão definitiva dessas duas ADI, não desejará cumprir esta decisão. Mas, agora, nossa luta está começando. Que faz diferença a sua participação. Tá? O que eu quero dizer com isso? Não sou eu que vou desfazer da decisão, pelo contrário. A gente vai ver que os termos da decisão não está afirmando aquilo que muita gente vê e diz, mas vocês só conseguiram aqui 001, isso não é verdadeiro. Certo? A decisão em relação a isso. Certo? Agora, em nenhum momento se disse que a conquista material foi realizada. Por quê? Porque isso depende de outras medidas. Isso vai ser conseguido no mundo? Não sei. Tem uma luta jurídica e a gente não pode de antemão dizer, até porque a gente sabe que a prefeitura vai mobilizar todas as forças que ela tem para que isso não aconteça e vai sair todo mundo beneficiado disso. Certo? Isso nunca foi dito da nossa parte. Tá? Outros fizeram uma interpretação que foi uma interpretação errada e abusiva a respeito disso. Agora, nós vamos lutar e, vejam bem, aqui a gente está falando da dimensão jurídica, a gente vai voltar a ela para explicar melhor os termos da decisão. Só que me veio à mente
é uma decisão que condena na prática a aplicação do 001. Ela é uma decisão, portanto, ela não é só um princípio legal em relação a uma lei, e que esse princípio precisa ser aplicado. E foi decidido em 2 turmas do TJ. Certo? Cada uma tem 26 membros, né? E foi ratificada por unanimidade em 2 turmas do STJ. Então não é simplesmente um direito, né? Mas é um direito que foi reconhecido também legalmente. Se isso depois vai se efetivar, se a gente vai conseguir, na instância comum, fazer a prefeitura implementar isso, eu não sei. Eu sei que nós temos esse trunfo, certo? E vejo que eu acho que esse trunfo não é algo de pouca importância. Então, vejam bem, só para dar um exemplo aqui, né, a gente tem uma decisão que praticamente proibiu greve no serviço, né, que manda descontar salário no serviço público, a não ser que exista alguma falta de parte da administração, né? Pois bem, eu acho que a interpretação que eu faço, né, é que essa decisão é uma decisão tão importante que a gente, por exemplo, se quisesse amanhã entrar em greve para pedir a sua execução, a gente poderia pedir à justiça a legalidade dessa greve. Acho que vale a pena. Foi. Os 25. Já deu 25? Desculpa, mas... Se vocês combinarem, se quiser continuar, tá bom. Tá. Não, é que... Pode continuar, se quiser. aqui, a gente... Observação. Nós estamos abrindo para perguntas também. mais rápido, para depois a gente poder esclarecer isso nas perguntas. Tá? Então, só para chamar a atenção aqui, essa decisão do dia 27 de 10 de 2016, ponto de utilização decorrente do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre e permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Né? Eu estou usando isso aqui só a título, né? E parece que não é uma decisão judicial dessa monta, ela é uma conduta ilícita, né? Falando isso porque quem participou do último movimento de greve unificado sofreu com isso. Porque depois de muito tempo, quase 3 décadas, a gente teve uma greve que nós tínhamos votado. E nós sofremos muito com essa decisão. Então, eu só estou usando isso como exemplo para dizer que isso não serve só como um argumento jurídico, a gente não sabe o resultado que isso terá no final. Fora de vista político, quando eu falo político, não é um político partidário. Da nossa reivindicação, porque ela já foi reconhecida nesse aspecto aqui por 2 decisões, declarar nacional não haver revisão, certo? Aí eu queria naquilo que propriamente foi decidido, tá? Aqui, que uma das questões que a gente precisou responder, de fato a ação existe, tá? Porque a ação existe, foi finalizada e foi uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque teve gente que diz assim, não, mas a prefeitura vai recorrer disso ainda. Ou, essa é uma decisão que foi tomada no âmbito do TJ, não passou pelo STF.
pode ver o 9441, Lei Municipal 16.119, tidos como constitucionais pelo TJ. Encerrada qualquer discussão jurídica. Nessas demandas outras particulares que a gente tem, a Prefeitura está usando a parte que ela ganhou na ação contra nós, esperando que se dê o efeito vinculante. Bom, então, primeiro, a ação existe, ela mesma está admitindo que ela foi encerrada. Tá? Eu estou falando isso para que não reste dúvida a respeito da existência da ação. O que ela faz, e está aqui, né? Ela omite que ela perdeu um aspecto. Em qual aspecto ela perdeu? Justamente na que ela tende a aplicar a revisão inflacionária para quê? Certo? Aí, eu queria também chamar a atenção para o seguinte. Conseguiu aqui, no máximo, foi ter o 001 para todo mundo. Não na essência da decisão. Tá? Eu quero voltar a esse ponto, porque o que se pedia? Né? Artigo 12, vou pegar aqui a Lei da Saúde. Artigo 12, parágrafo 1º. Os valores constantes do anexo 3 dessa lei ficam absorvidos os eventuais reajustes dos termos de 18 de janeiro de 2002 ou da lei que vier a substituí-la para os exercícios de 2014, 2015 e 2016. O mesmo teor está reproduzido lá no artigo 43, que diz que incidirão reajustes, quando fala do subsídio complementar, a partir de 2017 nos termos da legislação vigente. Muito bem. Isso aqui ajuda a explicar por que a gente diz que é desde 2014 elas vão lei 17 o que não foi admitido pelo tribunal, e depois isso foi confirmado no STJ, né? É que então a gente, desde lá, porque desde lá não houve qualquer tipo de aplicação da revisão. Inclusive, em 2014, essas carreiras abrangidas do vídeo, essas carreiras elas não receberam qualquer tipo de revisão, nem a título de 001, certo? Então, a prefeitura ela foi inteiramente, completamente omissa nesse aspecto, tá? Então, é por isso que nós dizemos que é de 2014 para cá. Vou voltar ao teor da decisão. Só, desculpa, aqui que a gente precisa de papel. O que menciona a decisão? A natureza da decisão. Vamos voltar a ela. Tá? Primeiro, a prefeitura ela pediu que fosse excluído, vou tentar segurar aqui, que fosse excluído o artigo 1º e o artigo 2º da Lei 13.303. Tá? O que diz o artigo 2º? O artigo 2º diz que a partir de 1º de julho, 1º de novembro, se apurado o índice revisionalmente aos meses anteriores. Portanto, ela está fazendo uso do IPC da Bom, depois eu queria referir a eles também, porque teve entendimento também
verem que não tem cultura, e, portanto, a justiça são praticamente idênticos em relação à lei do quadro do QA. Tá? É certo que a revisão geral anual não impede a possibilidade de instituição de novo regulatório, na medida em que evitar o inflacionário periódico que alcança os vencimentos e o subsídio. Ora, alguém acha que 001 recupera o desgaste inflacionário? O colegiado está levando a revisão inflacionária são por um índice. A gente sabe a derivativa dela propor isso. Isso está explícito, claro, que é inequívoco. Tá? E a gente pode seguir. Ele diz, desta feita, todos aqueles subsídios fazem ao afastar a incidência da revisão geral anual dos exercícios 2014, 2015 e 2016, somente ocorrendo em 2017, violam frontalmente o disposto no artigo 112, inciso 11 da Constituição Estadual, que é o mesmo que está lá no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Tá? Ora, a revisão geral para quê? A fim de evitar a deterioração da remuneração dos servidores da administração zero. Essa é uma previsão. Ela mais os outros, mas que tem a ver diretamente com isso de mencionar, tá? Que diz respeito àquilo que a prefeitura defendeu no processo. O que a gente está dizendo aqui é desse bom, mas e lá no STF, né, ela foi lá e alegou que ela teria direito de aplicar o 001. Né? E aí a gente, buscando a argumentação usada lá no STF, ela diz algo que é totalmente diferente. Tá? Então vou só ilustrar isso porque é muito interessante. Porque em momento nenhum a prefeitura afirma o 001, pelo contrário, ela esconde a existência dessa aberração da justiça. Então é claro que a justiça não poderia considerar isso. Né? Então lá na contestação que ela faz na ADI, e isso ela repete, é o único argumento que ela tem, ela repete no recurso extraordinário que ela move, ela repete quando ela agrava a decisão que não reconheceu, né? Ela se vale de uma decisão, eu queria só ler isso aqui um pouco mais extensamente, tá? De uma decisão, de um precedente do próprio STF, em que ela diz que se a questão que está sendo do STF. Tá? Isso aqui é uma decisão de repercussão
37 da concessão de aumentos reais aos servidores públicos, o ato censo, e determina a revisão geral anual das respectivas remunerações. A divergência conceitual entre as duas espécies de acréscimo salarial inexiste óbice, quer dizer, não tem impedimento de ordem constitucional para que no exercício anterior sejam deduzidos da próxima correção ordinária. Tá? A ausência de compensação importaria desvirtuamento da reestruturação aprovada pela União no decorrer do exercício, resultando acréscimo salarial superior ao autorizado em lei. Implicaria, por outro lado, a necessidade de redução do índice de revisão anual e evidente pressionais espécies de reajustamento de vencimentos que são interrelacionados, pois dependem da política dos. Ele dá, o próprio Maurício Corrêa, na época, ele diz, eu vou tentar. Se eu quiser valorizar uma carreira, eu posso propor 15% no próximo exercício a título de valorização. E aí eu posso descontar a revisão inflacionária antes e dou 5% depois, ou então aplico um reajuste de 15% e daí eu deduzo a revisão inflacionária, certo? A prefeitura tentou usar esse argumento para dizer que ela não teria que pagar a revisão inflacionária entre 2014 e 2016, exatamente esse argumento, tá? E aí ela alega assim, ó, e no presente o segundo método, por meio da fixação desde já do valor do subsídio considerado adequado para pagamento do ajuste entre 2014 e 2016, um aumento excessivo. E não é em si, de fato, inconstitucional e ilegal. Só que eu até desconfio que isso tenha, como isso já não foi aceito aqui na instância estadual, eles devem ter olhado para trás e devem ter visto que desde 2002, 2013, basicamente o que nós tivemos foram menos de 2% a título de revisão inflacionária, certo? E aí a decisão do TJ aqui, que foi mantida pelo STF, foi no sentido de dizer que mesmo com a reestruturação se devia neste período a revisão inflacionária. Olha, se devia neste período que a de reestruturação já tem reajuste, na própria lei, tá? Bom, e aí ainda acrescenta dizendo o mesmo que já estava presente naquele acordo, que diz que isso geraria prejuízo às demais carreiras, que não foram beneficiadas com a concessão de aumento real. Ora, a gente viu o que acontece aqui. Mas a gente vê uma série de outras carreiras tendo reajustes periódicos. Então aqui ela está dizendo que ia acontecer exatamente aquilo que é o contrário, né? Aquilo que ela faz em nosso prejuízo, ela está aplicando aqui. Às vezes ela omitiu inteiramente o fato de ela ser uma contumaz, né, uma contumaz aplicadora de uma política que é uma política de deterioração da condição salarial do servidor. Bom, e aí eu queria só complementar para mostrar o seguinte: que a prefeitura pode fazer isso, que
O segundo procedimento de operacionalização é, evidentemente, mais assegurado ao Estado, aos servidores e aos servidores dar a certeza de que cada um dar e receber é efetivamente devido. Fere o bom ação real segue, porque ela usa desse julgado aqui, desse precedente, diz que está fazendo exatamente isso. É evidentemente uma mentira deslavada, certo? Porque olha o que o ministro aqui, a turma que julgou, está considerando. Tem dois fatores aqui, um é o reajuste, outro é a revisão. O que é a revisão? A revisão é a atualização. Então a prefeitura está dizendo que está dando atualização monetária, mas na prática ela não está. Então veja que ela está mentindo no processo. Certo? E que essa que é uma decisão que ela invoca a seu favor, né, na verdade está contra ela. Então não é só a decisão do tribunal que foi confirmada pelo STF, decisão inflacionária. Não é só isso, ela mesma no processo se valeu de um precedente, admite essa compensação se houver atualização monetária, que não existe. Certo? Então é evidente, isso aqui descarta inteiramente a possibilidade dela estar fazendo a defesa de que ela tem direito a aplicar o 001, que foi terminantemente, categoricamente recusado por essas. A gente pode prosseguir. Eu queria. Fez. Vocês chegaram a responder aquela do quadrimestre da pessoa que pedia para fazer o requerimento via ou protocolar chefia direta? A gente queria fazer esses encaminhamentos no final. As perguntas estão indo muito nesse sentido de agora saber efetivamente como fazer. As pessoas querem entender um pouco agora, a partir de agora, qual o passo a passo. Então, por exemplo, tem uma pergunta aqui da Bernardes. Sim, mas quais as medidas jurídicas para fazer com que a Prefeitura Municipal pague o que deve? Na minha opinião, devemos entrar com mandado. A gente está usando a internet da Câmara aqui e ela trava um pouco por isso, mas o vídeo fica gravado e depois quem precisar do link pode pedir pelo WhatsApp que a gente envia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso que eu acho que é importante. Porque tem gente que está muito eu sei, assim, várias entidades foram cobradas a partir da decisão. Acho que ficou claro que a decisão ela existe. Tá? Então, ela não é simplesmente, ela é mais que a afirmação de um princípio, porque ela é uma decisão que reafirma o princípio constitucional do direito neste caso. Tá? Agora, uma coisa a gente precisa dizer, a decisão está aí.